O capítulo de Fundamentos da Óptica Geométrica começa nos dizendo que luz é uma forma de energia radiante. A luz, ela atua nos nossos órgãos visuais e nos causa a sensação de visão. Lembrando que energia radiante é aquela que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas e que uma de suas características mais importantes é que a sua velocidade de propagação no vácuo é igual a aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo. A óptica estuda os fenômenos causados pela luz e divide-se em geométrica e física. A óptica geométrica estuda esses fenômenos baseados na trajetória da luz, enquanto a óptica física estuda esses fenômenos baseados na teoria de natureza constitutiva da luz. Fontes de luz são todos os corpos que podem enviar luz. Fontes primárias são aqueles corpos que emitem luz própria, enquanto fontes secundárias são os que emitem a luz que recebem de outras fontes. Meios transparentes são aqueles que permitem a propagação da luz, de forma que ela tenha trajetórias regulares e bem definidas, como o vidro. Já os meios translúcidos são aqueles que fazem com que a luz tenha trajetórias irregulares, por causa de suas partículas, como o papel manteiga. Já os meios opacos absorvem a luz em parte e a refletem em outras formas de energia, como a parede. Frente de luz é o limite entre a região já atingida pela luz e a ainda não atingida. Elas são perpendiculares aos raios de luz, que são linhas orientadas que indicam a direção e o sentido da propagação da luz. Pincel de luz, feixe de luz. O pincel, aqui a gente tem a lanterna e um anteparo que tem um corte angular. Esse corte, com a lanterna ligada, a partir desse corte, nós temos uma parte da luz que sai da lanterna, que se colocar no chumaço dá para perceber que ela tem um formato cônico. O nome disso é o pincel de luz. O pincel de luz pode ser classificado em cônico divergente, cônico convergente e cilíndrico. Feixes de luz. Feixes de luz são vários pincéis de luz iluminando toda uma região. Princípio da independência dos raios de luz. A propagação de um pincel de luz não é perturbada pela propagação de outro na mesma direção. Um independe da presença do outro. Quando ocorre o cruzamento dos raios de luz, cada um deles continua sua propagação independentemente da presença do outro. Princípio de propagação retilínea da luz. A luz se propaga em linha reta em meios homogêneos e transparentes. Sobre penumbra. Sendo F uma fonte luminosa puntiforme, D um disco opaco e A é um anteparo também opaco, podemos ver que F, ao emitir raios de luzes que, tendo em vista que são uma propagação retilínea, batem em D e alguns raios são absorvidos, outros são refletidos, para que possamos ter a sensação de visão. Alguns dos raios vão continuar e bater em A, iluminando A até um certo ponto. Porém, os raios que são parados pelo objeto D não continuam a se propagar, deixando uma parte escura em A, que é chamada de sombra projetada. A distância entre D e A, que não é iluminada, é chamada de sombra. Agora, tendo uma fonte de luz extensa, podemos ver que raios que saem perpendiculares, batendo em D, e raios que saem se cruzando, de baixo para cima e continuando para frente. Os dois tipos de raios diferentes. Ambos batem em D, que é um objeto opaco. No caso, ocorre a mesma coisa que no item anterior. Os raios, alguns são absorvidos, outros refletidos, dando sensação de visão. Porém, diferente do anterior,
não ocorre somente a sombra e a sombra projetada. Ocorre a zona de penumbra e a penumbra projetada. A menor ou a maior regularidade da superfície sobre a qual incide a luz pode determinar dois tipos de reflexão e refração, a regular e a difusa. Considerando, por exemplo, a superfície da água de um lago isenta de qualquer perturbação, fazendo incidir sobre ela um pincel de luz cilíndrico de luz monocromática, podemos observar reflexão e refração regulares. Imagine agora que a superfície da água do lago está sendo perturbada por uma chuva de gotas torrenciais. Então, nesse caso, poderemos observar reflexão e refração difusas. A luz solar pode ser denominada luz branca. Se vemos um corpo branco, é porque ele está refletindo todas as cores do espectro solar. E se vemos um corpo preto, é porque ele está absorvendo todas as cores do espectro solar. Um corpo, quando iluminado pela luz solar, se apresenta vermelho, quando iluminado por uma luz monocromática de cor diferente de vermelho, se apresentará escuro, por exemplo, a cor azul. Em geral, há dois tipos de sistemas ópticos, os refletores e os refratores. No grupo dos refletores, encontram-se os espelhos, que são superfícies polidas com alto poder refletor. Por sua vez, no grupo dos refratores, encontram-se os dióptricos. Sistemas ópticos, estigmáticos, aponéticos e ortoscópicos. Estigmáticos é quando a um ponto objeto conjuga um ponto imagem. Aponéticos é quando a um ponto objeto plano e frontal conjuga uma imagem também plana e frontal. Ortoscópicos é quando a um ponto objeto conjuga um ponto imagem geometricamente semelhante.